Bem, Santos, sejam bem-vindos a mais uma reunião maravilhosa desse livro maravilhoso, que é o livro de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 19, cujo título é A Igreja em Esmirna. Certamente vai ser só a primeira parte, né? Vai ter muitas outras mensagens, penso eu, da Igreja em Esmirna. Semana passada, nós terminamos de falar da igreja em Éfeso, quer dizer, terminamos parcialmente, tá, irmãos? Tem alguns pontos ainda da igreja em Éfeso que eu não vou falar com os irmãos na próxima mensagem, tá? Pontos mais rápidos da igreja em Éfeso, né? E também queria lembrar para os amados irmãos que aqueles que interessarem, se você ama a palavra de Deus, se você ama conhecer a palavra, não conhecer mentalmente, como conhecimento de letra, porque para isso, você pode ler qualquer livro por aí. Mas se nós amamos conhecer a palavra do Senhor como vida, espírito e vida, e você quer conhecer mais do livro de Apocalipse, as mensagens já foram dadas nesse livro, estão todas no YouTube. Então, depois eu posso, para aqueles que quiserem, podem em particular me pedir o link, e aí os irmãos podem acessar, tá? Por enquanto está na minha página pessoal do YouTube, mas isso é só provisório, mas quem quiser pode acessar lá, tá bom? E nós estamos falando das 7 cartas, estamos lá no capítulo 2 e vamos começar um pouco hoje sobre a igreja de Esmirna. Vai ser uma mensagem talvez mais rápida, irmãos, porque é uma mensagem introdutória. E nós já falamos para os irmãos, para os amados irmãos, sobre Apocalipse. Lembre-se que essas sete cartas são cartas que foram dadas do Senhor para as 7 cidades que havia naquela época na Ásia Menor, que hoje corresponde à Turquia, é o território da Turquia, mas não só eram mensagens para as 7 igrejas da época, mas também são cartas que eram proféticas para toda a história da igreja, para toda a igreja, né, desde o início, quando a igreja surgiu, até a volta do Senhor. Então, por que isso? Por que são proféticas? Porque o livro de Apocalipse é um livro de profecia. Então, tudo nesse livro é um livro de profecia. Então, não se esqueça que também essas 7 cartas, elas contam a história da igreja, desde quando surgiu a igreja, lá em Atos, com a de Pentecostes, e vai contando a história da igreja por todas as eras, por todos os períodos que a igreja do Senhor vem passando, e vai chegar até a volta do Senhor, que vai concluir com as 4 últimas igrejas, né? Então, as 4 últimas igrejas, elas vão permanecer até a volta do Senhor, que é a igreja em Tiatira, que é a igreja em Sardes, que é a igreja em Filadélfia, que é a igreja em Laodiceia. Essas 4 representam 4 situações dentro da igreja de Deus que vão permanecer até a volta do Senhor. Bom, então a igreja em Éfeso, se irmãos se recordam, a palavra Éfeso, o nome de cada uma dessas igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o significado do nome de cada uma dessas igrejas é de forma maravilhosa, que só o Espírito de Deus poderia fazer isso, com uma Bíblia perfeita, né? Realmente só poderia ter sido de um único Criador, de um único Autor, que é o Senhor Jesus, que é Deus. Então, tudo que ele faz de forma perfeita. Então, o nome dessas igrejas, essas cidades daquela época, o significado do nome de cada uma delas significa exatamente a condição daquela igreja naquela época. Então, a palavra Éfeso quer dizer desejável. Então, a igreja em Éfeso, ela começou muito bem, mas que foi o início quando surgiu a igreja, na época dos apóstolos, né, que vai do início do primeiro século até o final do primeiro século, né, e da era cristã, depois de Cristo. E ela começou muito bem, mas ela se degradou. A degradação começou da igreja começou na época dos apóstolos. Já no finalzinho da vida de Paulo, ali quando Paulo estava escrevendo suas últimas cartas, já estava tendo degradação. Lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Paulo já fala da degradação que estava acontecendo justamente na igreja em Éfeso. Paulo enviou Timóteo para lá para ajudar os irmãos da igreja em Éfeso para que eles saíssem da degradação.
E, e o motivo da degradação, nós vimos, amados irmãos, foi a questão do abandono do melhor amor. Como é grave quando nós abandonamos o amor pelo Senhor. Irmãos, isso é grave demais. É a mensagem que nós falamos sobre o abandono do amor, eu encorajo todos vocês a ouvirem. Eu não vou voltar aqui por causa do tempo, né? Mas isso é muito sério. Nada é tão sério na vida cristã quanto abandonar o amor ao Senhor. É melhor que nós abandonemos qualquer obra para Deus, qualquer serviço ao Senhor, mas nunca o amor pelo Senhor. E então o Senhor desejava a igreja em Éfeso, por isso que a palavra Éfeso quer dizer desejável. E aí, quando termina, chega o final do primeiro século, entra o período da igreja que nós vamos falar hoje, da igreja em Esmirna. E a igreja em Esmirna, a palavra Esmirna quer dizer, vem de mirra. Esmirna vem de mirra, né? E é o significado da palavra Esmirna. E mirra é uma substância aromática, é uma espécie de resina aromática que muito cara naquela época, que era usada pelos judeus para perfume, tá? E principalmente para perfumar cadáveres, né? Quando alguém morria, o corpo era preparado com mirra. Até o Senhor Jesus, quando morreu, o seu corpo foi preparado com mirra. Então, não sei se vocês se recordam disso, né? Se recordam ou não? Alguém se recorda disso? Vamos ler, só para os irmãos verem, né? Ah, isso não é tão importante aqui, mas só para os irmãos se lembrarem disso, né? Que o Senhor, quando morreu, né? Eles pegaram o corpo do Senhor e prepararam com mirra, né? Deixa eu ver se eu acho para os irmãos aqui. Ah, vamos ver aqui. João 19. Isso não é o mais importante, tá, irmãos? É só para dar um exemplo para os irmãos qual era a utilização da mirra naquela época, né? Está lá em João 19, 39. Fala assim: E também Nicodemos, aquele que eu anteriormente. Vamos ler o versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. João 19, 39 agora. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas. Então, mirra e aloés são substâncias aromáticas, perfumes. Como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, o Senhor Jesus, quando ele morreu, pegaram o corpo do Senhor e prepararam com mirra e aloés. Então, mirra como acabou de explicar aqui, essas duas substâncias eram muito usadas para a preparação do corpo quando era morto, tá? Então, mirra era uma espécie de resina produzida de uma planta que o gosto dela, se você colocasse na boca, o gosto era amargo. Porém, se você pegasse a mirra e não provasse ela, mas usasse como perfume, o perfume era doce. Era interessante isso, né? O gosto é amargo, mas o cheiro é doce. Então, e era caro. E por que eu estou dizendo de mirra? Porque isso é o significado da palavra Esmirna. Esmirna vem de mirra, vem de um composto que é usado na morte, ou seja, depois que alguém passou por muito sofrimento e que era amarga no seu gosto, mas o que ela produzia de aroma era muito doce, por isso eles utilizavam. E o Senhor Jesus não só foi envolto de mirra, o seu corpo, na sua morte, mas o Senhor também, quando ele nasceu, ele foi presenteado com mirra. Vamos ler lá? Vamos ler lá, Mateus, capítulo 2, quando os magos vieram do Oriente, um dos seus presentes, né, Mateus 2:11, fala assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe,
Prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, o Senhor, quando nasceu, ele foi presenteado com mirra. O Senhor, quando morreu, ele foi envolto com mirra. Ou seja, a mirra sempre esteve na vida do Senhor Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. A mirra nunca se afastou da vida do Senhor, momento nenhum, não é? Então, isso tem um significado para nós, irmãos. Isso tem um significado muito precioso para nós. A mirra simboliza os sofrimentos, a mirra simboliza a morte, os sofrimentos. O Senhor, quando nasceu, ele foi identificado com o sofrimento já. E o Senhor, quando morreu, foi identificado com os sofrimentos, que é a mirra. Então, a vida inteira do Senhor, os sofrimentos produziram algo amargo. Por outro lado, geraram um doce aroma, o aroma da sua morte, o aroma da morte do Senhor. Durante toda a sua vida, o Senhor, ele experimentou o sofrimento de forma amarga, mas como gosto, mas como aroma, produziu um aroma tão doce, tão maravilhoso, tão precioso, porque a mirra era cara, tão precioso, por isso foi presenteado como presente. Por isso foi dado por, José, por Nicodemos, né, que tinha dinheiro, né? Quando o Senhor morreu. Então, isso quer dizer que a vida do Senhor, a vida de sofrimento, o Senhor tomou a cruz por toda a sua vida, desde o seu nascimento de mirra até a sua morte de mirra. Isso quer dizer que o fato do Senhor ter sofrido, isso na boca, o sofrimento é amargo, ele dói, ele é ruim, o gosto não é bom. Mas o que produz na vida dos outros é atraente, porque gera um perfume maravilhoso que atrai as pessoas. Eu queria te encorajar, não quero te encorajar, não. É só uma maneira de falar, né? Eu retiro o que eu ia falar. Mas eu ia te falar o seguinte: não encorajar. Se você quiser, não te encorajo. Se você quiser pegar desses perfumes mais doces que as mulheres usam aí, é, e colocar em você, você vai ver que o cheiro é tão agradável. Porém, se você pegar esse perfume e botar na sua boca, você não vai gostar do gosto, não. Então, eu quero dizer para vocês que o sofrimento para aquele que toma é amargo, mas para aquele que recebe a bênção oriunda desse sofrimento, é doce como um fragrante perfume. E é caro, exige um preço a se pagar. Então, irmãos, o que que tem a ver isso? Você fala, irmãos, o que que tem a ver isso com a igreja em Esmirna? Você não está desviando, não, irmão, da igreja em Esmirna? Ah, você não está desviando o assunto? Não, não estou. Porque a igreja em Esmirna, a palavra Esmirna quer dizer mirra. Foi justamente no período da igreja que terminou, que a igreja de Esmirna começou do final do primeiro século e foi até a primeira metade do quarto século, com o surgimento de Constantino. Então, esse período entre o final do primeiro século. Lembre-se que isso aqui é algo profético, tá? Não, nunca perca da sua cabeça isso. Na época que João recebeu a revelação de Apocalipse, essa carta para a igreja de Esmirna, que está no capítulo 2 aqui, foi para a igreja de Esmirna naquela época, existia naquela época de João. Mas, mais uma vez, não era só para aquela época, mas também era profético do que ia acontecer com a igreja de Deus. Então, o período profético, ó, falando da profecia, o período profético da igreja de Esmirna vai desde o final do primeiro século até a primeira metade do quarto século, com o surgimento de Constantino. E conhecido justamente no período que o Império Romano perseguiu, matou, provocou sofrimento, martirizou a igreja de Deus. Nesse período, que vai desde o final do primeiro século até a metade do quarto século, a Igreja de Deus, os cristãos, passaram por muitas perseguições ocasionadas pelo Império Romano. Nós vamos ver nas próximas mensagens que a igreja sofreu por 10 grandes perseguições, causadas desde o início por César Nero, foi o primeiro do César Nero, e até o último César, até Constantino, que ele perseguiu no início um pouco a igreja, depois ele mudou. Então, houve 10 grandes perseguições, e nessas perseguições morreram muitos cristãos. Muitos foram martirizados, muitos foram perseguidos. Irmãos, nós estamos falando aí de, se for para pensar, eu não fiz a conta certinho, mas mais ou menos aí 200 a 300 anos de perseguição. 200 a 300 anos de perseguição.
Desde o momento que alguém se convertia, um cristão se convertia naquela época, até o final da vida dele, um cristão, ele passava por mirra. Se ele cria no Senhor, a mirra era apresentada para ele. Eu não estou dizendo fisicamente falando, né? Uma mirra física. Estou dizendo a cruz era apresentada para ele. E até o final da vida dele, quando ele morria ou martirizado, ou ele morria por outras causas, ele morria debaixo de perseguição. Como o Senhor a qual ele seguia, e ele seguiu, aqueles que são daquela época, ele aprendeu que o Senhor nasceu com a mirra e o Senhor morreu com a mirra. E o que que nós podemos esperar? O que que eu e você esperamos hoje? Algo diferente? Será que o Senhor prometeu algo diferente para nós? Ou será que o Senhor, ao crermos no Senhor, o Senhor nos fez uma promessa que devemos, não só uma promessa, mas o Senhor nos fez um chamado para seguir a Ele e tomar a cruz. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, nós não fomos só chamados à comunhão do Senhor. Nós fomos chamados, quando nós cremos, nós fomos chamados a ter comunhão com o Senhor. Isso é verdade. Vamos ler lá. Eu tento ter um pouquinho mais de calma. Vamos ver um pouquinho. Vamos lá. Então vamos ler 1 Coríntios. Abram comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 1, né? Fala assim, versículo 9. Leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! Amém! Jesus é o Senhor, amém! Deus, fiel é Deus. Aqui não fala que Deus é fiel. Aqui fala que fiel é Deus. Você fala, ah, a mesma coisa, irmão. Não é. Não é a mesma coisa. Se eu te falasse que Deus é fiel, é uma coisa. Se eu te falar que fiel é Deus, é outra. Quando eu te falo que Deus é fiel, eu quero dizer para você que Deus é fiel, mas também outras pessoas podem ser fiéis. Deus é fiel, mas é, outro fulano pode ser fiel, outro irmão pode ser fiel, aquela irmã pode ser fiel, aquele grande personalidade da história pode ser fiel. Quando fala que fiel, Deus é fiel, quer dizer isso. Mas quando eu digo fiel é Deus, aí muda tudo, querendo dizer que fidelidade é o próprio Deus, ou seja, ninguém mais pode ser fiel a não ser Deus. Fidelidade é Deus, é uma característica de Deus. Ou seja, quando fala fiel é Deus, irmãos, eu não sou fiel, você não é fiel, mais ninguém é fiel. O Senhor é fiel, fiel é Ele. Se nós queremos ser fiéis, nós precisamos estar cheios dele, tá? Cheios dele. Se algum homem um dia foi fiel, é porque estava cheio de Deus, porque fiel é Deus. Ser fiel é a questão de ter Deus. Fiel é ter Deus. Mas o que quer dizer isso? Aqui fala, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor, na sua fidelidade, que ele é a própria fidelidade, o que ele fez conosco? Ele nos chamou à comunhão do seu Filho amado. Aleluia! Nós não fomos chamados para servir ao Senhor. Nós não fomos chamados para fazer várias obras para o Senhor. Nós não fomos chamados para edificar várias coisas para o Senhor. Não! Nós fomos chamados inicialmente, acima de tudo, a ter comunhão com o seu Filho. E o Senhor, na sua fidelidade, ele faz com que tudo nesse universo, tudo coopere para que nós, os seus filhos, tenhamos comunhão com o Filho dele. Nós somos chamados à comunhão. Irmão, aí sim, depois que nós temos comunhão com o seu filho, aí sim, nessa comunhão, surge um sentimento maravilhoso de servir ao Senhor, de edificar uma obra para o Senhor, de edificar a igreja. Mas edificar a igreja e servir é secundário. O mais principal, o primeiro de tudo, é a comunhão com o seu filho. E Deus, na sua fidelidade, que é a própria fidelidade, vai fazer de tudo para acontecer isso. Por isso, irmãos, não se assuste quando vier os sofrimentos. Os sofrimentos é o Senhor utilizando as circunstâncias para nos levar na sua fidelidade, a fidelidade de Deus, que Ele é a própria fidelidade, Ele faz com que todos os sofrimentos aconteçam para que nós caiamos aos pés do Senhor e tenhamos comunhão com o seu Filho. Você já experimentou isso?
Você já experimentou que tudo coopera para que nós tenhamos comunhão com seu Filho? Ó Senhor Jesus, né? Eu me lembro quando eu fazia faculdade, era jovem, solteiro, eu estava como todo e qualquer jovem, né? Não posso dizer que também hoje sou muito diferente daquela época, não. Um pouco eu cresci, mas pouco, ainda tem que crescer muito. Mas naquela época, a minha vida era muito corrida, né? Como estudante, medicina, fazia tanta coisa, tal, estudava de dia, estudava à noite, tal, aquela correria, fazia muitas coisas para o Senhor, ia fazendo reuniões da igreja, e não sei o quê, aquela coisa toda, eu fazia mil ocupações. E aí, um dia, um irmão é, espiritual veio passar uns dias comigo, um final de semana comigo, e ele começou a me observar. Eu levantava, eu estava correndo que nem um doido já, e ia para a faculdade que nem um doido, voltava que nem um louco, já saía para a reunião que nem um doido da igreja, fazendo muitas coisas. E ele observou que eu não tinha nenhuma hora, que ele estava convivendo comigo naqueles dias, ele observou que eu não tinha nenhum momento que eu parava para ter comunhão com o Senhor. Ele observou isso. Eu estava fazendo muitas coisas pelo Senhor, mas sem ter comunhão com o Senhor, o seu filho. Estava trabalhando, meu trabalho na época era estudar, e ele viu que eu estava fazendo milhões de coisas, mas onde estava a comunhão com o Senhor? E aí, o que que aconteceu? Ele me chamou e falou assim, irmão, eu vi que você faz muitas coisas, mas você não está parando para ter comunhão com o Senhor. E eu quero te dizer, irmão, se você não parar para ter comunhão com o Senhor, na sua fidelidade, pode levantar circunstâncias para te parar, para que você possa ter comunhão com Ele. Porque fiel é Deus, pelo qual fosse chamada a comunhão do seu Filho. E aí surge circunstâncias na nossa vida, e você não entende assim, Senhor, por que esse sofrimento? Por que o Senhor está me parando? Ele fala assim, vamos ter comunhão? Por que o Senhor está me freando? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? É a comunhão. Você está disposto a ser chamado à comunhão? Irmão, nosso chamamento, quando o Senhor nos escolheu antes da fundação do universo, ele nos deu um chamamento, foi para comunhão. É para ter comunhão, quer dizer ter algo em comum. É uma comum união. Isso quer dizer a palavra comunhão, uma união em comum. Ter algo em comum. É uma comum união. Nós queremos ter algo em comum com o Senhor, com o seu Filho amado. Nós estamos dispostos, Senhor, a ser um contigo na comunhão, para Senhor, eu estou um contigo. Mas para isso, muitas vezes o Senhor vai usar os sofrimentos. Porque é a mirra, muitas vezes, que produz algo maravilhoso. Sim, os sofrimentos, quando desce para o nosso estômago espiritual, é amargo, mais uma vez. Mas depois que é processado no nosso ser, vira um perfume, uma fragrância que atrai muitas pessoas. Por que o Senhor era tão atraente no seu viver humano? Por que o Senhor até hoje é tão atraente, nos atraiu? Porque ele morreu por nós, ele sofreu por nós. A mirra produziu um perfume tão maravilhoso, tão precioso, tão elevado, desde o seu nascimento até a sua morte, que atraiu cada um de nós aos pés do Senhor. Irmão, é a morte, é o sofrimento do Senhor que levou eu e você aos pés da comunhão do seu Filho. Não estão entendendo? Vamos ler lá João capítulo 12? Olha o que o Senhor falou, João 12. A mirra simboliza a cruz, o sofrimento. João 12, o Senhor falou assim, versículo 30. Então explicou Jesus. Eu estou lendo João 12, 30. Vamos ler, na verdade, vamos ler o versículo 23. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, está falando dele, ele é o grão de trigo, cair na terra quer dizer morrer. Não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aí está falando dele o Senhor Jesus, no versículo 24. Mas no versículo 25 está falando de mim e de você agora, porque nós estamos em comunhão com ele. Fala assim: quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Está falando agora de mim e de você, irmão. E continua falando de mim e de você, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me.
Se você fala que está seguindo, está servindo o Senhor, nós temos que estar antes seguindo o Senhor. Se alguém me serve, siga-me. O que é siga-me, Senhor? Eu te sigo, por isso eu te sirvo. Seguir o Senhor é que introduz o serviço. E quando você está falando de seguir o Senhor, aqui nesse contexto, você está falando de quê? De seguir o Senhor em que sentido? De ser como Ele, cair na terra e morrer. Se nós não cairmos nessa terra e morremos, ficamos só. Mas se morremos, produzimos muita vida de ressurreição, muito fruto, muita aroma que vai atrair as pessoas para o Senhor Jesus. Ele continua. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Aonde o senhor estaria naquele momento, inicialmente? Estaria na terra morrendo. E depois? Depois eu estaria em ressurreição, produzindo muitos frutos. Quando morre, parece que acabou tudo. Mas a morte não é o fim. Quando você pega aquele grãozinho de trigo, enfia na terra e você enterra ele, você pensa assim: acabou. Agora sim, acabou para aquele grão de trigo. Acabou, já era. Foi enterrado, está sepultado. Já era, não dali sai mais nada. De repente, ao terceiro dia, sai uma vida poderosa, rompendo tudo, rompendo toda a terra que foi colocada em cima dele, que quis acabar com ele, que quis impedir ele, que quis enterrar ele, quis pisar nele. Toda a oposição que foi contra aquele grão de trigo, mas aí sai uma vida poderosa e ressurreição, vence toda a oposição e vai crescendo e crescendo, produz muitos outros grãos de trigo maravilhosos, atrai muitos outros grãos de trigo. Inicialmente, o Senhor falou assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, aí estará também o meu servo. Inicialmente, nós precisamos estar onde o Senhor está. Você está onde? Na morte. Depois, estaremos na ressurreição. O Senhor está na morte e na ressurreição. Também estaremos na morte e na ressurreição. Onde o Senhor está, nós estamos. Continua. Agora está angustiado. Versículo. Continuando, né? E se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmão, a honra é a ressurreição. Vamos continuar. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salve desta hora, livre do sofrimento, livre da mirra. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Irmãos, quando o Senhor fosse levantado da terra, na cruz, o Senhor ia atrair todos a si mesmo. A morte produz um doce aroma, a mirra produz um aroma tão doce. Para o Senhor que morreu foi amargo, mas o que produziu foi um aroma tão doce que atrai todos para Ele mesmo. Bom, que nos atraiu ao Senhor foi a doce fragrância da sua morte. É uma mirra, é um perfume maravilhoso. Não estão entendendo? E é isso que nós estamos chamados a comunhão do seu filho. Aí você fala assim: ai, que bom ter comunhão com o Senhor. Sim, mas dentro da comunhão do seu filho também é a comunhão dos sofrimentos do seu filho. Você sabia? Vamos ler? Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3, 10. Abram aí. Filipenses 3, 10. Olha, vamos ler o versículo 7. Vamos começar antes, né? Versículo 7. Aqui Paulo está contando a sua experiência. Aí Paulo fala assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Paulo estava disposto a morrer para comprar, ter um preço maravilhoso, comprar um perfume maravilhoso, que é a mirra. A mirra é cara, irmãos. A mirra é cara. Essa doçura só tem quem quer pagar o preço de tomar a cruz, de morrer pelo Senhor, por causa de Cristo. Continua. Sim, deveras, considero tudo como perda. Para quê, Paulo? Por causa da sumidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
Para o conhecer. Para que todo esse sofrimento? Para o conhecer. Irmão, se nós não tivermos disposto a passar pelo sofrimento da mirra, nós nunca vamos o conhecer verdadeiramente. Conhecer quer dizer ter comunhão com Ele. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Quem teve perda vai ter o ganho do poder da ressurreição. Irmão, olha que maravilhoso. Paulo fala assim. Olha como é que Paulo fala. Paulo fala assim, ó. Eu vou ler para você como é que Paulo não falou. Ó, para o conhecer e conhecer a sua ressurreição. Não, Paulo não falou assim. Paulo falou assim, para o conhecer e o conhecer o poder da ressurreição. Não é só conhecer a ressurreição, é ganhar o poder que a ressurreição tem. Sabe qual é o poder da ressurreição? É o poder que ninguém mais pode matar. Isso quer dizer o poder. Alguém, uma vez que alguém ressuscitou, quem pode matá-lo agora? Nada nessa terra o toca mais. Ele está no poder da ressurreição. Depois nós passamos pelo sofrimento, pela mirra, entramos na experiência da ressurreição. Quem mais pode nos perseguir agora? Quem mais pode nos destruir? Vencemos a morte, entramos no poder da ressurreição. Esse poder é o poder que dá vida, é o poder da vida. A ressurreição é a vida brotando, é o poder da vida vitoriosa, a vida em Cristo, a vida poderosa da ressurreição. E ele continua, o que mais? E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, na mirra, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmão, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós acabamos de ler que fomos chamados à comunhão do seu Filho. Aqui em Filipenses 3,10, Paulo fala que fomos chamados à comunhão dos seus sofrimentos. Ter comunhão com o seu Filho também é ter comunhão com os sofrimentos do seu Filho, do Filho de Deus. Sofrimentos do Senhor. Muitos cristãos estão dispostos a ter comunhão com o Senhor, mas essa comunhão não é verdadeira se não estiver disposto a ter comunhão dos sofrimentos do Senhor. Comunhão dos seus sofrimentos. Ter comunhão dos seus sofrimentos e falar assim, Senhor, estou disposto a ter algo em comum com o teu sofrimento. É ter uma comum união com o teu sofrimento. E outra coisa, não é comunhão dos meus sofrimentos, é comunhão dos sofrimentos do Senhor. Comunhão dos seus sofrimentos. Não é eu sofrer, Senhor, Senhor, eu estou sofrendo tanto, Senhor, seja comigo, por favor, vem estar comigo. Não é esse tipo de sofrimento, é ao contrário, para Senhor, tu estás sofrendo pela tua igreja, eu quero ser um contigo. Tu estás sofrendo, Senhor, para que o evangelho seja levado a cabo, eu quero ser um contigo. Senhor, tu estás sofrendo, Senhor, para que a verdade da palavra de Deus prevaleça, quero ser um contigo. Não é nós sofremos como ladrão, não é eu sofrer pela minha dificuldade, porque eu menti, porque eu criei um problema, porque eu briguei com alguém, porque eu criei uma circunstância que eu merecia sofrer. Não. Aí você está sofrendo nesse tipo de circunstância, fala, Senhor, Senhor, eu estou sofrendo aqui, Senhor, porque eu não paguei a dívida do meu cartão, eu estou mal, Senhor, Senhor, vem aqui ser um comigo. Não. Esse não é a comunhão dos sofrimentos do Senhor. Isso é a comunhão dos seus sofrimentos que você causou. Você comunhão dos sofrimentos do Senhor, fala, Senhor, eu estou disposto a sofrer por ti. Custe o que custar. Senhor, quando eu tenho comunhão contigo, é tão maravilhoso, Senhor, que os teus sofrimentos também me atraem. Pergunte ao Senhor por qual motivo ele está sofrendo hoje nessa terra. Pergunte para ele. Senhor, tu está sofrendo hoje por quê? Pelo quê? E ele vai te dizer. E o que ele nos disser, fala, Senhor, se tu está sofrendo pela tua igreja, eu sou um contigo. Por ela eu sofrerei também. Se tu está sofrendo para que o evangelho chegue às pessoas, os perdidos, também por isso eu sofrerei. Sabe, irmãos, o Senhor tem vários tipos de sofrimento. Vamos aqui detalhar melhor. O primeiro sofrimento do Senhor foi quando ele morreu na cruz por nós, da redenção. Esses sofrimentos, nenhum homem pôde ter parte, só o Senhor. Ninguém poderia morrer é, é, no, é, na cruz no lugar do Senhor. Não, só ele poderia morrer. A esse sofrimento da redenção, nenhum homem pode ter comunhão. Era exclusivamente do Senhor, porque só ele era capacitado, era justo para morrer por nós. Só ele pôde cumprir a justiça de Deus. Então, isso é exclusivo do Senhor.
Mas depois do sofrimento da redenção, hoje o Senhor continua sofrendo ainda. Não mais da redenção. Isso já foi concluído. Quando o Senhor morreu, o Senhor falou assim: tudo está consumado. Já concluiu a redenção. Mas e o sofrimento da morte do Senhor? Perdão, a morte e o sofrimento do Senhor pela sua igreja? E o Senhor hoje continua sofrendo pela igreja? Quando ele vê a sua igreja não está sendo edificada, quando vê os irmãos ainda sendo carnais, crianças, quando vê que os irmãos não pagam o preço de seguir a verdade, custe o que custar, o senhor não está sofrendo por isso? Está. E ele pergunta: quem há de ir por nós? Quem quer ir pelo Deus triunfo? Quem quer me seguir? Quem está disposto? Você quer ver? Vamos ler lá Colossenses 1:24. Colossenses 1:24. Você pode estar achando que eu desviei de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 2, igreja de Esmirna. Não desviei. Eu estou preparando os irmãos para entender tudo que aconteceu com os irmãos da igreja de Esmirna, porque é o mesmo que tem que passar por nós hoje, em certo sentido. Vamos ler lá, Colossenses capítulo 1:24. Colossenses 1:24. Acharam? Então vamos ver. Fala assim: agora, que é Paulo falando, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Não é Paulo falando assim, nos meus sofrimentos pelas minhas causas, pelas minhas questões, meus sofrimentos pelas minhas coisas. Não, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, pelos irmãos. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. As aflições são de Cristo, mas Paulo estava disposto a sofrer essas aflições na carne dele. Por quem? A favor do seu corpo, que é a igreja. As aflições do Senhor Jesus pela igreja não foram todas preenchidas ainda. Ainda resta muita aflição para ser preenchida. Por isso que ele fala, preencho. Preenche é completo. Ainda está faltando. O Senhor continua sofrendo ainda. Ainda tem espaço para quem quiser se voluntariar. Você quer e eu quero? Estão dispostos a preencher? Preencha o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Senhor, o que o Senhor sofreu, eu sofrerei. Senhor, o que o Senhor está disposto a pagar o preço, eu sou disposto a ser um contigo e a pagar esse preço também. Isso é a igreja em Esmirna. Isso é sofrer a mirra pelo Senhor. Quando nós vamos ler agora, vamos entender um pouquinho, vamos ler agora rapidamente, vamos voltar para o Apocalipse 2. Vamos ler a carta inteira da igreja de Esmirna, vamos entender, tá? Depois, eu não vou explicar toda a carta hoje, mas vamos só ler inteira para vocês entenderem. Vamos ler lá, Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna, Esmirna vem da palavra mirra, né? Quer dizer, morte, sofrimento, comunhão dos sofrimentos do Senhor. Continuando. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Tá vendo? Morte e ressurreição, mirra e aloés. O Senhor começou a sua vida com a mirra e terminou a sua vida com a mirra e também com o aloés, que quer dizer ressurreição. Quando o Senhor morreu, o corpo dele foi preparado com mirra, que é a morte, e aloés, que quer dizer ressurreição. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Ó, conheça a tua tribulação. Era a igreja de Esmirna, era a igreja sofredora de tribulação. A tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia, calúnia no original grego, né? A palavra no original grego não é blasfêmia, é calúnia. A calúnia dos que a si mesmos declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Tá vendo? Esmirna, que é morte, é tudo tribulação, sofrimento. Continua. Eis que o diabo está para lançar em prisão, sofrimento, a prisão, algum dentre vós, para ser exposto à prova e tereis tribulação, tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, a mirra, e dar-te a coroa da vida, que é a ressurreição. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito das igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, tá vendo? É uma carta bem curtinha,
de 4 versículos, bem curtinho, né? Na verdade, se eu não estou equivocado, é a mais curta de todas as cartas das 7 igrejas. Porque quando o Senhor fala de sofrimento, o Senhor encurta para nós na sua misericórdia. É pouquinho, o Senhor só fala 7 versículos. Porque o Senhor não deseja, o Senhor não tem prazer em ver seu ver sofrendo. Mas Ele sabe que é necessário. É necessário. Mas então o Senhor encurta o máximo possível, fala só 7 versículozinhos sobre a morte e a ressurreição. Irmãos, olha o que fala, vamos ler só o versículo 1, tá? Fala assim: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último. Quando o Senhor fala que é o primeiro e o último, ele está dizendo assim para a igreja sofredor naquela época, né? Que foi um período da igreja, vamos falar para os irmãos, que houve muitos martírios, muitos irmãos morreram pelo Senhor, foram martirizados, cristãos foram colocados, cristãos, Nero, por exemplo, pegou vários irmãos e pegava os irmãos, prendia eles em alto de postes, no meio de Roma, e tacava fogo neles, vivos, queimava eles vivos, para usar como iluminação pública, para iluminar Roma à noite. Queimava os irmãos vivos de uma forma bem cruel, não só gritando, então as pessoas andavam à noite em Roma ouvindo os gritos dos cristãos sendo queimados vivos, cheiro de carne sendo queimada. Isso para iluminar Roma, para funcionar como iluminação pública da crueldade que ele tinha. Muitos foram martirizados, decapitados, muitos passaram fome, muitos morreram na prisão de inanição, muitos foram perseguidos, seus filhos foram mortos. Irmãos, histórias terríveis. Muitos foram usados como festa, como política do pão e circo, para animar as pessoas no Coliseu de Roma, lá de Roma. Jogava os cristãos, entendeu? Soltava os leões comerem eles vivos na frente de todo mundo. Para as pessoas se terem entretenimento. Diversão. A diversão era leão comer cristão. Então, irmãos, estudo, esses irmãos passaram por amor ao Senhor, mas eles não negaram o Senhor. E quanto mais eles sofriam, mais morriam, mais cristãos se convertiam. Por isso que a próxima igreja, que é a igreja de Pérgamo, Constantino decidiu ter uma união do mundo com a igreja. Vocês vão entender. Porque na igreja anterior, em Esmirna, ele percebeu que quanto mais perseguia os irmãos, mais cresciam. Aí Satanás percebeu, a tática está errada. Olha, se eu persigo ele, mato eles, crescem mais ainda. Eu mato 1 e 200 se converte. Eu mato 2, 10.000 se converte. Então eu tenho que parar de matar eles. Melhor eu me unir a eles. Por isso que Satanás percebeu, quando chega na próxima igreja de Pérgamo, que ele tinha que mudar a estratégia. Porque na igreja de Esmirna, a morte produziu muitos frutos. Lembre que o Senhor falou: se o grão de trigo cair na terra, fica só. Mas se morrer, produz um grão, produz milhares de outros grãos. Um grão atrai milhares de outros. A vida, quando ela passa, quando a vida sai da morte, a vida de ressurreição, ela é tão poderosa, que ela é tão frutífera, que ninguém segura ela. Onde essa vida de ressurreição passa, ela atrai milhões de pessoas para o céu. Milhões mesmo, porque foram milhões e milhares. Até hoje nós lemos a história desses irmãos, somos encorajados. Ó Senhor Jesus! Você percebe? Aí quando você fala assim, essas coisas do primeiro e último, você está dizendo para a igreja assim, em Esmira, fala, olha, eu sou o primeiro e o último. Não se preocupe. Quando você está sofrendo, é como se o Senhor estivesse dizendo para os irmãos daquela época: vocês estão sofrendo, mas quem sofreu primeiro fui eu. Eu fui o primeiro a sofrer. Nunca pensem que o sofrimento de vocês é muito maior do que foi os meus. Não. Vocês estão só preenchendo o que resta dos meus sofrimentos. Só o restinho. Porque a maior parte fui eu que sofri. E quem sofreu primeiro fui eu. Eu fui o primeiro. E também lembre-se, eu serei o último. Ou seja, se vocês estão sofrendo por mim, serão mortos, mas eu vou sair em ressurreição, estou já em ressurreição, e eu serei o último na vida de vocês. Vocês vão estar, eu vou estar, vocês vão começar sofrendo por mim, e o final do sofrimento de vocês será também me encontrar. Eu serei o último na vida de vocês. Ou seja,
Ainda que persigam vocês, eu serei o último na vida de vocês. O último. Vocês vão me encontrar. Eu estarei sempre lá, o tempo todo, para consolá-los. Eu fui o primeiro e serei o último. Sempre eu serei o último. Começo sofrendo pelo Senhor. E a última coisa que eu vou ver, que eu vou encontrar, será o Senhor. Não estão entendendo? Aí continua. Que esteve morto e tornou a viver. Tornou a viver a ressurreição. Estou falando assim, eu morri, mas eu saí em ressurreição. Vocês estão morrendo por mim, mas vocês também sairão em ressurreição. Então, estou encorajando eles. Percebe, irmãos? Irmãos, é precioso demais. O sofrimento é algo muito precioso. Não é gostoso, mas ele é precioso. Não é? Ele é precioso. Ah, claro, falar de sofrimentos é muito melhor do que ter a experiência deles, né? Falar de sofrimentos é doce, a experiência é amarga, é a resina amarga que é a mirra. Mas, mais uma vez, irmãos, é necessário. É assim que o Senhor, que é fiel, é a própria fidelidade, nos chama a comunhão com seus filhos. Eu queria terminar aqui hoje, mas antes de nós continuarmos, né? Eu vou deixar a maior parte nós falarmos semana que vem. Hoje eu não tinha intenção de estender tanto, mas vamos ler Salmo 105:18. Acompanhe, por favor. Leia comigo. E nós vamos continuar falando mais semana que vem, tá bom, irmãos? Salmo 105:18. Lê lá. Olha que versículo maravilhoso. Essa história, aqui o Salmo 105:18, está contando, na verdade, a história de José. Eu queria ah, ler um versículo um pouquinho anterior, né? Quer ver? Vamos ler aqui, ó. Ah, vamos ler o versículo 16. Fez assim, Salmo 105:16. Fez vir fome. Quem fez vir? Quem esse fez? É o Senhor. O Senhor fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Quem fez isso? Está falando de quê aqui? Está falando quando a terra de Canaã, que era muito rica, no qual estava Jacó, que Abraão foi chamado para lá, e depois criou, depois Isaac esteve lá, depois Jacó com seus 12 filhos esteve lá. Era uma terra muito rica. Mas de repente o Senhor, porque ele queria chamar o seu povo à comunhão do seu filho, né? Claro, a comunhão com Deus naquela época, né? O Senhor faz todas as coisas porque é a própria fidelidade. Então, o que ele fez? Ele fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Às vezes, o Senhor permite que as coisas venham, o Senhor corta, o Senhor faz vir a fome, o Senhor tira a nossa capacidade de obter o pão. Porque ele é cruel? Porque ele não nos ama? Não, não, nunca. É porque o Senhor está nos chamando à comunhão com Ele. Olha o que ele fala aqui, o Senhor tem algo tremendo lá na frente. Fala assim, ó, aí o 17, enquanto o senhor, na mesmo tempo que o Senhor corta, faz virar fome, e o Senhor corta o meio de obter pão, o Senhor também está trabalhando de outra maneira. Ó, o 17, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Lá diante deles, o Senhor já tinha enviado José. José sofreu muito, sofreu muito. O Senhor enviou José lá na frente para salvar o seu povo. Você sabe que José, não sei se você sabe disso, José na Bíblia é um tipo quase perfeito, um símbolo, tipo quer dizer símbolo, um símbolo quase perfeito de Cristo. Sabia? Vários personagens do Velho Testamento simbolizaram Cristo. Moisés, por exemplo, foi um símbolo de Cristo, correto? Vários outros foram símbolos de Cristo. Moisés, Davi, em certo sentido, também foi um símbolo de Cristo em alguns aspectos, né? Salomão, em certo sentido, foi um símbolo de Cristo. Jonas, em certo sentido, foi um símbolo de Cristo. Assim, o Senhor Jesus mesmo falou, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Senhor também ficaria 3 dias no ventre da terra. Então, assim, existe vários personagens do Velho Testamento que foram símbolos de Cristo, mas nenhum dos personagens do Velho Testamento foi tão perfeito um símbolo de Cristo, quase perfeito, por dizer assim,
como José. Daniel, por exemplo, que nós desfrutamos muito do estudo de Daniel, espero que você tenha participado do Daniel, se não está disponível para você participar. Daniel foi um grande homem de Deus, e Daniel também foi um grande símbolo, mas não de Cristo. Daniel foi um símbolo quase perfeito da igreja, da igreja. José, filho de Jacó, é um símbolo quase perfeito de Cristo. Daniel é um símbolo quase perfeito da igreja. Tá? Não confundo isso aí. Mas vamos lá, voltando para José. Então, quando o Senhor permitiu que o seu povo estava sofrendo, o Senhor enviou José na frente deles como escravo. Quem é José? Simboliza Cristo. Enquanto nós estávamos sofrendo, o Senhor mandou o seu filho adiante de nós, como um escravo. O Senhor veio como escravo e sofreu muito por amor a nós. Muito, irmãos. O Senhor sofreu muito. O Senhor já nasceu com mirra. Ele teve uma vida de sofrimento. O Senhor, quando nasceu, nasceu numa família pobre. O Senhor, quando nasceu, não tinha nem onde dormir. Nasceu numa manjedoura onde boi come. Onde boi come. Você e eu nascemos pelo menos numa caminha. O Senhor nasceu numa manjedoura. O Senhor, quando nasceu, já era desprezado e rejeitado. Não tinha nem onde nascer. O Senhor, quando era criança, foi perseguido. O Senhor permitiu que Herodes matasse as crianças para tentar matar o Senhor. Ele teve que fugir. O Senhor, no seu viver humano, era filho de um carpinteiro, sofreu. O Senhor, nos seus 30 anos de crescimento, passou por várias experiências de sofrimento. O Senhor, quando iniciou seu ministério com 30 anos de idade, o Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. Claro, o Senhor tinha uma casa, mas a maioria do tempo do ministério do Senhor, o Senhor não ficou na sua casa física. O Senhor falou assim: as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis. Covis é a casinha da raposa. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmão, o que é uma ave? O que é uma raposa comparado com o filho do homem, com o Senhor Jesus? Ele era o filho do rei, o filho do Criador de todo o universo, o dono de tudo. E ele não tinha onde reclinar a cabeça. O Senhor, quando entrou em Jerusalém gloriosamente, não tinha nenhum jumento para entrar, teve que pedir emprestado, um jumentinho que nem era dele. O Senhor, quando fez sua última ceia, ele não tinha um lugar para fazer a sua última ceia, pegou emprestado um cenáculo para fazer a última ceia, não era dele. O Senhor, quando morreu, irmãos, a única coisa que o Senhor tinha, fisicamente falando, de coisas materiais, a única coisa que o Senhor tinha que realmente era dele, era a cruz. Porque na cruz colocaram uma plaquinha falando assim: Jesus, Rei dos Judeus. Aquilo que tem o seu nome, aí sim, isso é seu. Essa Bíblia aqui não é de vocês, é minha, porque está com o meu nome. O carro que eu tenho não é de vocês, porque está no meu nome. Está registrado no meu nome no documento dele. E a única coisa que o Senhor tinha de possessão física e material era a cruz, porque era a única coisa que tinha o nome dele, Jesus, o Rei dos Judeus. O Senhor, irmãos, sofreu muito. Ele foi o José que foi enviado à nossa frente. O Senhor permitiu que o seu povo, nós, passássemos por fome, cortasse o meio de obter pão. Pensa na sua situação antes de encontrar o Senhor. Como é que era a sua vida antes de encontrar o Senhor? Era uma vida de abundância ou uma vida de escassez? Podia ser uma vida de abundância material, mas no interior estava vazio, estava escassez de tudo, escassez das coisas reais. Havia uma falta de alimento espiritual, passava fome espiritual, tinha fome. Por isso nós voltamos nosso coração para o Senhor, porque nós buscávamos alguém que nos alimentasse interiormente. Podíamos ter banquetes na nossa mesa para comer, mas então, quando botávamos nosso travesseiro na mesa à noite, nós estávamos sentindo esfomeados de Deus, das coisas de verdadeiras. Eu só me converti, sinceramente, diante de vocês, porque todos os dias senti um vazio interior. Eu tinha um vazio interior. Eu sempre tive excelentes pais, eu sempre estudei nas melhores escolas, meus pais nunca deixaram passar nenhuma necessidade nossa. Tudo que nós precisávamos, não que nós queríamos, mas nós precisávamos, meus pais nos deram. Nós temos pais que se amam, irmãos, tive pais que se amam, que ainda até hoje se amam. Tive irmãos biológicos maravilhosos. Nunca faltou nada, mas interiormente é como se não tivesse nada, faltasse tudo.
Por quê? Porque faltava o mais importante. Eu estava passando fome espiritual. Ele permitiu, na minha vida, houvesse fome no meu coração. Ele cortou o medo de obter pão. Mas ele fez isso porque ele me ama. E adiante de mim, ele enviou o seu José. Adiante do seu José quer dizer o José dele, né? Que é Jesus. Ele enviou adiante de mim como escravo. O rei dos reis veio para ser um escravo. E ele fez, vamos continuar lendo aqui, ó, vendido como escravo. 18. Cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros. Quando fala quem puseram em ferros, a melhor versão do hebraico, eu vou ler para vocês, não é a quem puseram em ferros, é a quem botaram ferros na sua alma. Fizeram entrar ferro na sua alma. O que é ferro na sua alma? Fez o Senhor passar por sofrimento, mas que o fortaleceu como um ferro. Não foi assim que aconteceu com José? Você conhece a história de José? José passou por muito sofrimento de prisões, mas quanto mais José sofria, mais a sua alma era fortificada que nem um ferro. O Senhor Jesus também foi a mesma coisa. O Senhor sofreu, mas o que ele sofreu, o que o Senhor Jesus sofreu no seu viver humano, ele aprendeu algo de ferro maravilhoso, que é obedecer. Ele aprendeu a obediência. É a obediência que faz um filho de Deus ser forte como um ferro. Aonde você está falando? Onde está escrito na Bíblia que o Senhor Jesus aprendeu a obediência? Vamos ler lá, com sofrimento. Vamos ler lá. Hebreus. Hebreus, vamos ler. Hebreus. Eu não estou desviando da igreja Esmirna. Tudo isso é importante para nós, irmãos. Vamos lá. Hebreus. Tem que forte da minha Bíblia aqui, o versículo, o capítulo. Vamos lá. Hebreus. Hebreus. Versículo, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler lá. Versículo 7. Fala assim. Ele, Jesus, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, o nosso José, lá do Salmo 105. Ele, Jesus, nos dias da sua carne quer dizer, quando fala carne, está falando do lado do Senhor como um homem, não como Deus, mas como um homem, na natureza humana do Senhor, carne, tá? Deus, na natureza divina, Deus não tem carne, na natureza humana ele tinha, que era Jesus como filho. No dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele aprendeu. Enquanto ele, nosso José do Salmo 105, que é o Senhor Jesus, ali o Salmo 105 é só um símbolo. A realidade está aqui. Quando aquele José, lá do Egito, que foi vendido para o Egito, foi colocado ferro na sua alma, posta a sua alma no ferro. Não foi seus braços que foram postos no ferro, a sua alma, que é a sua mente e vontade, a emoção, aprendeu a ser forte, como um ferro, e aprendeu a ser forte porque precisava ser usado para salvar o seu povo da fome que eles passavam, da escassez. Ele que seria aquele que ia providenciar o pão, o alimento. Ele seria o pão vivo que desceu do céu. De João capítulo 6. Estou comparando, tá? Estou fazendo a simbologia, a realidade com a simbologia com a realidade. Cristo também foi enviado à nossa frente, o José. Ele veio sofrendo como filho, aprendeu muito sofrimento, mas isso fez que ele aprendesse a obediência. A obediência foi o ferro que fortaleceu ele, fez ele ser como um ferro. Irmão, quando um homem aprende a ser obediente, quem pode derrotá-lo? Quem pode derrotá-lo? E Deus estava trabalhando na natureza humana de Cristo como um homem para fazer entrando ferro na sua alma, sofrimento na sua alma, para que ele pudesse ser aquele que salvaria o seu povo da fome, que é providenciar o verdadeiro pão espiritual, o pão vivo, né? O vivo pão, o verdadeiro maná do João capítulo 6, que veio para alimentar o seu povo. Por isso nós estamos aqui hoje, porque ele colocou pão no nosso ser. Ele é o pão que entrou no nosso ser.
Ele nos salvou. Mas para isso foi necessário muito sofrimento na vida dele. Muito ferro foi enfiado na sua alma. Olha o versículo seguinte. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. A salvação ela é eterna para todos que lhe obedecem. Olha o poder da obediência. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, irmã, Deus precisa hoje, assim também como aconteceu aqui com o Senhor Jesus, ele precisa hoje de servos e servas que tenham ferro na sua alma. Deus não quer mais irmãos e irmãs molengas que nem um macarrão quando esquenta, fica mole, vem o sofrimento, ele amolece. Não, irmão. Deus precisa de homens que aprendam a ficarem fortes diante do sofrimento. Deus quer santos com punho de ferro. Deus quer homens e irmãs que sejam fortes como um ferro. Ao mesmo tempo, em natureza, nós somos como um vaso de barro, como lá fala 2 Coríntios capítulo 4, frágeis, fraco de quebrar, qualquer coisa quebra. Isso é a nossa natureza humana. Mas, interiormente, a nossa alma está sendo tão trabalhada pelo Senhor, com ferro criado pelos sofrimentos, que nós temos uma alma forte, forte no sentido bom. A nossa mente está cheia de Cristo. A nossa vontade é uma vontade forte pelas coisas de Deus. A nossa emoção aprendeu a ter prazer no que o Senhor tem prazer e a odiar o que o Senhor odeia. Aprendeu a resistir como o ferro resiste ao fogo, como o ferro que é moldado pelo fogo. Você só consegue moldar o ferro se você esquentar ele. Então, irmão, o Senhor mostra para nós a importância do sofrimento. Então, eu vou parar por aqui. Semana que vem nós vamos continuar na igreja em Esmirna. Tem muitas coisas para nós desfrutarmos também, tá bom? Jesus, Senhor.